Hoje vamos começar com uma live falando sobre redação, literatura e educação. Eu vou deixar gravado esta live no meu grupo do Facebook Gramática Sem Glúten e no meu canal do YouTube @canal Eu Aprendi. Vou deixar salvo lá. Vamos esperar o pessoal entrar. Vai ser uma live de 1 hora, mais ou menos, então eu vou tentar explicar durante essa 1 hora a nossa live. E mesmo que não esteja ninguém participando, eu vou explicando. Uma vez, quando o Chorão do Charlie Brown Jr., quando vivo, foi entrevistado, eu era criança e eu assisti essa entrevista e o repórter perguntou para ele assim: o que você acha de um homem romântico, querido, carismático e, e amoroso? Ele é gay? E o Chorão disse: não, ele é raro. Ele é raro, tanto que tem aquela música do, acho que é Anderson Freire, Raridade. Uma música muito boa. Eu gosto. Eu vou ir falando coisas aleatórias aqui que eu vou lembrando para ter um conteúdo, assim, o meu intuito com esta live é fazer amizades. Quanto mais amizades novas, melhor. É o que eu sempre pedi para Deus, eu queria muitos amigos. Já que eu sofri bastante, com solidão, precisei trabalhar primeiro para depois trabalhar esse sentimento de solidão. E a minha psicóloga explicou que qualquer pessoa que for tímida, quieta e chegar por exemplo, tá um grupinho ali do trabalho conversando, chega junto, mesmo que não tenha assunto, uma hora vão falar contigo. Nair, bom dia. Eu estava falando aqui, Nair, da timidez das pessoas. Por mais que a gente seja tímido, quietão, que é o meu caso, eu às vezes chego num grupo, que nem eu fui visitar um amigo ontem na casa dele, tava ele e a mulher dele, eu fiquei quieto, deixava ele puxar o assunto, porque a minha cabeça é como se eu não tivesse argumento nenhum com as pessoas. Bom dia, João da Costa, bom dia, Luciné, tudo bem? Na minha cabeça é como se eu não tivesse assunto, como se tivesse um vazio, assim, por isso que eu sou bastante calmo. Eu tenho calma para dar aula de português, redação, literatura. Eu só acho muito difícil a gramática, mas a gente tem que ter um conhecimento sobre gramática também para poder saber escrever um texto. Raimundo Luiz, bom dia. Lourenço e Lucas, bom dia. Inês, bom dia. User, bom dia. Francisco, bom dia. Lolo, bom dia. Maria Lourdes, bom dia a todos. Helder Monteiro, bom dia. Como eu estava falando, a gente aprende muito, né, na escola. Eu não estava falando sobre isso, eu falei do amigo que eu visitei. Mas a minha terapeuta me ensinou a atrair energias positivas para mim. Porque antes, quando eu chegava num grupo de amigos, eu achava que eu tinha que ser o tagarela do grupo para chamar atenção. Quando que é o contrário. Às vezes basta a pessoa estar presente que já gera uma interação. Alguém vai vir e vai falar contigo. Então não precisa chegar num grupo e sair te expondo, sair falando a tua opinião.
seja silencioso, pondere, escute bem o que as pessoas estão falando, pensa, filtra o que tu vai falar com bom senso, use de moderação, saiba dosar suas piadas. Tem gente que não sabe dosar piadas, tem gente que fala, que se diz aquele sem papas na língua, né? Fala o que pensa, isso não é uma qualidade, isso é um problema, porque daí a pessoa fala sem pensar e acaba acontecendo maus entendidos, né? E é isso. Eu fiz curso de oratória, que significa arte de falar bem, né? Curso de comunicação. E no curso eu fiz uma extensão de um sábado inteiro, das 8 da manhã até 7 da noite, por aí, uma coisa assim, na Ubra de Canoas. E o professor explicou o seguinte, professor de comunicação: aquele que é muito focado, fala pouco, tem que abrir mais o leque, tem que falar por improviso, que é o meu caso. Agora, aquele que fala improviso demais, que fala que é o famoso tagarela, aí sim tem que focar mais, tem que ser mais objetivo, ok? Espero que tenha entendido até aí. Bom dia, José Barbosa, bom dia, Jéssica, User, bom dia, Rian, Vilma, Valdenice, bom dia. Esse horário tá bom pra fazer live, né, gente? Eu sinto muita saudade dos meus amigos da adolescência, mas hoje eles estão casados. Então eu fiquei pra titio, né? Tô solteiro, não tô querendo dizer que eu quero alguém por causa disso. Não é essa mensagem que eu quero passar. Tô dizendo que eu me sinto muitas vezes sozinho e eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Então eu trouxe essa ideia da comunicação pra live, pra falar com vocês. E também pra ter mais amigos. Porque eu gosto de ter amizades, conversar. É terapêutico pra mim. Eu sou professor formado em letras português, brasileiro, né? Letras brasileiro, redação e literatura. Infelizmente eu peguei poucas disciplinas sobre literatura na faculdade. Mas uma que eu aprendi, uma que eu peguei, o livro ele era tão profundo, eu não lembro o autor, que eu fiquei sem palavras. Então a partir daí eu comecei a ter gosto pela leitura. Só que eu não tinha amadurecido a ideia ainda. Depois que eu comecei a trabalhar, eu vi que a música é um hobby, né? Então não é uma coisa que eu vá passar a noite inteira tocando. Então eu vi o que eu gosto mesmo é estudar livros de psicologia comportamentais. Eu estou cursando agora, no momento, minha segunda graduação sobre terapia ocupacional, que é para poder entender os meus alunos e poder ajudar eles em suas demandas emocionais. E por último, eu gostaria de estudar psicologia, mas não para clinicar, e sim para. Eu gostaria de lidar com os alunos até os mais perigosos, né? A gente não sabe a intenção de cada um, mas eu sempre fui uma pessoa que eu sou os outros. Eu sempre fui uma pessoa que soube conversar, soube baixar a guarda na hora de alguém. Desculpa, gente, é que passou um. Desculpa, gente, é que passou uma moto aqui na frente. Pergunta sobre redação, eu posso ajudar, tá? Ok? A redação eu posso cobrar como propriedade, porque
eu tenho facilidade para escrever. Ultimamente eu não escrevo mais nada porque senão tem pessoas que se identificam e acabam achando que aquilo é para elas, como se fosse algo negativo. Então eu não escrevo mais nada no Facebook. Não escrevo mais nada no Facebook. Eu estou escrevendo um livro, eu não sei se eu vou terminar. Eu não vou contar a ideia aqui para vocês porque uma vez eu contei minha ideia de trabalho de conclusão de curso para uma colega minha e ela pegou a minha ideia e fez a dela. Aí, meu Deus, que burrada. Aí a minha professora me ajudou e aí eu fiz um outro trabalho de conclusão de curso, que era um conto em segunda pessoa sobre a minha história. Só que não foi publicado, mas eu levei 10, nota máxima, na prova. Dizem que pessoas inteligentes, claro que não dá para confiar na internet, né? Mas dizem que pessoas inteligentes têm dificuldade de transmitir ideias, o que é uma mentira. Porque eu fiz um teste de QI na primeira terapeuta que eu fui e deu inteligência acima da média, uma pessoa intelectual. E eu entendo as pessoas, eu sei transmitir conhecimento. Tanto que em todas as licenciaturas a gente aprende a. Perdão. Todas as licenciaturas a gente tem uma cadeira, uma disciplina de didática que ensina nós a passarmos o nosso conhecimento para os outros. José Enio, bom dia. Ana José, bom dia. Valdenice, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Eldi. Eldi. Amigo, ontem. Deixa eu estabilizar a internet ali. Eu fui visitar um amigo ontem e ele tem filhas gêmeas. Ele tem filhas gêmeas. E elas olhavam para mim e sorriam. As duas sorriam, davam gargalhada, assim, né, num bom sentido. E aí eu tenho uma amiga minha que dizia assim para mim que quando a gente tá com energias boas, com boas energias, as crianças, os bebês notam. Quando a gente está com boas energias, quando a gente está com boas energias, as crianças notam, elas entendem. Elas abrem um sorriso quando elas te olham. Mas eu não aprendi isso com religião, eu aprendi isso com terapia. Porque assim, a religião muitas vezes é preconceituosa com os médicos. E muitos religiosos são preconceituosos com tratamento psicoterápico, com medicações. Desculpa ser grosseiro, gente, mas eles preferem fumar maconha, preferem beber cerveja, fumar cigarro e por aí vai. Só que isso vai prejudicando a saúde e as pessoas não sabem disso. Então o importante é cuidar da saúde desde cedo. Comer mais salada, mais frutas, verduras, legumes, carne, arroz, feijão. Eu sei que nós estamos vivendo uma época muito difícil, questão de. Eu não entendo muito política, mas de impostos, essas coisas assim. Eu não sei onde isso vai dar, mas eu também não vou falar de política porque é uma coisa que eu não entendo. Então eu não posso falar uma coisa que eu não tenho embasamento. E questão de política, religião e futebol, eu deixo para quem gosta de falar. Bom dia, Pé, tudo bem? Bom dia, Valdenice. A Valdenice já tinha visto ela. Como está sendo o dia de hoje para vocês? O domingo de vocês acordaram bem? Acordaram preocupados com boleto? Preocupados com alguma coisa? Outro dia tive uma pessoa que eu conheço, né, não vou falar a função dela na empresa, mas ela teve uma crise de ansiedade. Acordou 3 da manhã
e ficou pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquele outro. E virou a madrugada, eu sei o que é isso. Daí ela foi se tratar com a terapeuta dela e relaxou. E sobre terapia, eu gosto tanto, eu sou fanático em terapia, fazer terapia. Receber a terapia, no caso, é isso que eu quis dizer. Porque eu estou sempre com... A minha cabeça, ela funciona como um chuveirinho de ideias. E eu tenho que estar sempre filtrando, tenho que estar sempre me ouvindo, me internalizando. Então, eu preciso de uma profissional para me orientar nessa situação. Sobre o português, por exemplo, assim, um início de redação, perdão pela moto, passou um carro aqui. Por exemplo, início de redação, no início de redação você pode colocar assim, ó. Eu peguei essa citação numa entrevista com Keanu Reeves, do Matrix, do filme Matrix e do John Wick. E aí ele disse assim, uma frase que cabe numa introdução de português, de redação. E eu vou falar como se já estivesse escrevendo. Por exemplo, para Thomas Anderson e John Wick, vírgula, ambos gostariam de ter liberdade. Ponto. Essa é uma citação que você pode usar se o sentido da frase for, por exemplo, liberdade de expressão. Se no enunciado for isso aí, liberdade de expressão. Então você pode usar. Agora, jamais fira os direitos humanos. Senão você pode levar um 0 no português, na redação. Eu estou dando a minha aula que independente de quem vai entrar ou não na aula, porque essa live vai ficar gravada. Então eu não posso esperar entrar gente para depois eu começar a falar. Porque tem gente que assiste a minha aula gravada. Não assiste no momento, mas assiste depois. Vou repetir porque passou uma moto. A pessoa não assiste no momento da live, mas assiste depois. Nós estamos vivendo momentos conflituosos no mundo, mas só Deus na causa, como dizem, né? E não é pejorativo que eu estou falando, não, é bem sério. Me preocupa. Mas fazer o que, né? Bom dia, Davi, tudo bem? Como você está? Gente, como é que vocês se preparam para um estudo? Perdão, para uma prova, para um exercício? A importância de resolver exercícios de fixação, né? Já respondi na frase. A importância dos exercícios seja para português, para história, enfim, é para fixar o conteúdo. Eu tinha um professor de história que ele chegava no quadro e escrevia vários tópicos em frase. Vários tópicos. E aí, depois ele começava a aula dele, lendo os tópicos e ia falando. E eu gostei muito do estilo de ensino dele. Eu, no momento, não tenho um quadro branco para dar aula. Até tenho, mas não tenho onde colocar. Porque lá em casa tá feia a situação. Tinha que pintar as paredes e a gente não tem dinheiro para isso ainda. Então eu uso o escritório do meu pai para poder falar. Uma mulher de Portugal entrou na live esses dias comigo e ela disse assim, você é brazuca? E aí, outra moto.
Ela perguntou assim, você é brazuca? E eu, meu Deus, eu já ouvi falar sobre essa expressão, mas eu não sabia o que era. Aí eu pesquisei e deu assim... Pesquisei não, meu pai falou. Brazuca significa brasileiro. E eles zoavam tudo em mim. Mas eu não dei bola porque a primeira lei da internet, segundo o Thiago Ventura, o humorista, ele diz que a gente não pode ler os comentários. Isso é verdade, senão a gente acaba caindo. Eu vou fazer 1 hora de live, a gente vai ficar gravado. Outra coisa, já dizia um palestrante Mário Persona, você pode estudar 2 horas por dia, mas antes da prova, descanse. Porque não adianta nada você estudar todos os dias, até no dia da prova, e chegar a ficar nervoso, porque o nervosismo ele dá um branco na nossa cabeça. O nervosismo ele faz apagar o conteúdo que você estudou. Por exemplo, lá na empresa me perguntavam, os técnicos de segurança do trabalho, o que é uma EPI e uma EPC. Eu já sabia, mas na hora me deu um nervosismo e eu disse assim, e aí a minha colega disse assim, EPI significa equipamento de produção de proteção individual e EPC, equipamento de proteção coletiva. Eu já sabia isso, mas é que eu fiquei tão nervoso que na hora deu um branco. A mesma coisa serve para o estudo. A gente tem que estudar, mas tem que pelo menos tirar um dia antes para descansar de estudar, para dar tempo do teu cérebro organizar o ensinamento, o estudo e você ir bem na prova. Grifa lá, passa marcador de texto, escreve no livro, copia algumas frases, algumas palavras-chave, copia algumas frases, citações de filmes, de TV, de jornal, de blog, de internet, de livro. Usa todo o arsenal que você puder para fazer sua redação. Tudo é válido. Tem aquela revista super interessante, aquela outra que é... eu não lembro o nome, se é Mundo Estranho, uma coisa assim. São válidas também essas aí. Todas as revistas, tudo que é leitura é bom, porque liberta nós. A leitura, o conhecimento, ele nos liberta, o autoconhecimento nos liberta. Bom dia, Aires. Hoje está quente aqui no sul, então haja água para aguentar, né? Água gelada. Eu tinha um sonho bobo de ser músico famoso, mas assim, falaram que a gente não vai ajudar o mundo com música. Alguns vão, mas não é o meu caso. Tanto que eu não pegava violão, bateria para treinar, eu só aprendia, mas eu não praticava. Agora, quando comecei a fazer terapia ocupacional, o curso, eu me achei desde a primeira disciplina, eu me descobri. Foi onde eu mais gostei de estudar. Teve um sábado que eu fiquei 5 horas estudando. Até que meu pai disse assim, olha, isso causa estafa, cansaço, é melhor parar. Então, quando a gente faz o que a gente gosta, é muito bom, não tem preço que pague. Bom dia, Edivaldo, tudo bem? Não tem preço que pague fazendo aquilo que a gente gosta. Eu tenho um amigo meu que ele gosta de gastronomia e ele cozinha muito bem. Eu não vou citar o nome dele para proteger a privacidade dele. Mas ele cozinha assim tão bem. Eu acho que ele puxou um talento assim para uns entes queridos dele que cozinham também muito bem. E agora, se ele tem sonho de fazer gastronomia, isso eu não sei se ele vai realizar.
mas ele tem talento. É que nem, por exemplo, eu tenho talento pro desenho, tenho talento para muitas coisas nas artes, mas eu não gosto. Então não adianta só ter talento e não fazer os 90% de transpiração, é isso que dizem, né? De esforço. Vamos trocar a palavra, vamos botar 90% de esforço. Então eu me esforço no conhecimento comportamental. É aí que eu gosto. Bom dia, Laís, tudo bom? Tem gente que usa aquela expressão, por exemplo, assim, mas ou mas, no sentido de gosto de sorvete, mas prefiro açaí. Posso dizer também gosto de sorvete, mas prefiro açaí. Qual a diferença? É que o mas é muito usado nas grandes cidades, Porto Alegre, Viamão, Canoas. Já o mas é mais nas cidades menores, como de Gravataí, onde eu moro. Eu comecei a faculdade com 21 anos e me formei. Comecei em 2010 e me formei em 2016. Eu não trabalhava na época, o que facilitou eu estudar. Tinha tempo para estudar e eu gostava de estudar, sempre gostei. Nenhum de vocês tem alguma dúvida sobre redação? Como é que é a rotina de vocês? A gente pode aprender a escrever começando. Perdão pela moto. A gente pode aprender a escrever começando anotando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, num caderno que seja, num diário. E daí guarda só pra você, claro, né? Bom dia, Megan, tudo bem? A gente fala aqui sobre educação, literatura e redação. Qualquer dúvida é só perguntar. A perda da timidez é tranquilo. É assim, ó. Exposição gradativa. Você vai enfrentar os seus medos de socializar aos poucos. Faz uma caminhada no quarteirão lá da sua rua. Depois faz outro dia mais uma caminhada de 30 minutos. E aí as pessoas vão começar a te ver. E vão te reconhecer e vão puxar assunto. Vai numa padaria. Eu sou fã de padaria, então sou suspeito de falar. Mas vai numa padaria, nem que seja sozinho. Sozinha. E aí, aproveita, come, relaxa, brinca mexe ali no celular de vez em quando. Eu estou tentando me desviciar do celular, gente, porque tem tanta coisa que a gente pode fazer durante o dia e a gente fica olhando as redes sociais. Daqui a pouco, quando vê, passou 4 horas. A gente perde o dia. Quando a gente poderia estar produzindo. Eu sei que hoje em dia tudo é era digital, então não tem como fugir. A gente pode usar tecnologia? Pode, mas tem que ser dosado. Eu gosto de usar na hora de dormir, que nem a minha professora explicou. Uns 30 minutos antes de dormir, a gente vai lá, olha o WhatsApp, olha o Facebook, Instagram, TikTok. Perdão. Tem aquele canal Casal Top
da Tere e do Alex, que já está bem famoso, meu pai assiste muito. E meu pai gosta, né, de dar risadas, de ver piadas. Eu nunca fui de... Eu gosto de piada, mas tem que ser uma piada muito boa pra fazer eu rir. A última vez que eu ri de uma piada, assim, quando foi bem forte, eu ri que nem o cara da Praça é Nossa lá, não lembro o nome dele. De perder o ar, de doer a barriga. Eu ri exatamente da forma que ele riu. E faltava o ar. Mas são raras as vezes que eu dou risada, né? Eu gosto de rir, gosto. A gente conta piadas lá na empresa e eu adoro, né? Então... Mas não podemos fugir do foco, né? Tem que trabalhar. E o trabalho, ele serve como... Como é que eu posso dizer isso? Uma palavra bem simples. Ele serve como uma terapia ocupacional. O trabalho, tem gente que diz que prefere ficar no trabalho do que em casa, para vocês terem uma noção. Eu também, eu não gosto de ficar em casa, eu gosto de sair e trabalhar. Home office não seria bom para mim. Agora, uma parte da minha vida, por exemplo, eu gostava muito de filmes. Até os 16, 17 anos eu gostava muito de assistir filmes. E em 2010 tem um filme que eu e um amigo meu gravamos, a gente editou. O nome do filme é Mortal Battle. Está no canal Bruno Lemos 19. É só você procurar lá. Escreve no YouTube Bruno Lemos, tudo junto, 19. Tudo junto. Bruno Lemos 19. E vai estar lá Mortal Battle. Vai estar lá também Warfuck, A Vingança, que foi uma ideia inspirada nos jogos de tiro em primeira pessoa. Então é muito interessante que você assista. Então eu queria muito fazer curso de cinema, mas mesmo assim o meu desejo mais profundo é o comportamento. Continua sendo comportamento, não adianta. Desde que eu fiz o teste vocacional com a minha primeira terapeuta, eu disse, caiu o teste em segundo lugar, ciências biológicas, que é o comportamento, a psicologia. A maioria das pessoas tentaram me cancelar os meus sonhos, como diz aquele louvor da Aline Barros. Mas assim, é como dizem, né? O não a gente já tem. A gente tem que ir atrás do sim. O mundo pode dizer não, mas Deus diz sim. Está em Deus. Tem um versículo bíblico que fala isso. Está em Deus o querer e o realizar. Ou seja, os nossos sonhos, Deus sonda os nossos sonhos. Ele sabe o porquê dos nossos desejos, dos nossos anseios. E muitas vezes ele realiza aquilo que a gente gostaria de realizar. Ao invés, eu não gosto de usar aquele termo assim, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Não. Eu gosto de usar o termo aquilo que eu mais admirava me aconteceu. Quem diria que hoje eu estaria estudando terapia ocupacional? Eu me formei em letras português, continuo gostando? Continuo. No início eu não gostava, mas depois foi tranquilo, foi de boa. Quando eu era adolescente não, já tinha 18 anos, e fiz o EJA da escola, né, aqui por perto. O que eu ia falar mesmo? Eu fiz o EJA com 18 anos. Fugiu. Não adianta. Fiquei pensando aqui demais e esqueci o que eu ia falar. Esqueci, uma hora eu volto. Outra coisa, a gente deve evitar o excesso de informação, ok? Eu, por enquanto, eu não consigo mais ler livros de tanto que eu já li.
Tinha uma professora até que teve hemorragia nos olhos, no olho, de tanta leitura. Então tudo que é em excesso prejudica. Tudo que é em menos também prejudica. Então tem que ter o equilíbrio. Quando você vê um palestrante... Ah, agora eu lembrei. Quando eu tinha 18 anos e comecei a estudar no EJA, eu tinha uma noção que eu queria ser palestrante. E quando eu fui apresentar um trabalho na aula de biologia, eu não lembro qual era o tema, mas eu escrevi no quadro, coisa que ninguém dos alunos escrevia no quadro para dar aula. E o outro tema também é que uma vez eu botei assim para debate: título do meu trabalho de português no ensino médio: o amor é cego? Olha, a gente não tem como escolher por quem vamos nos apaixonar, por quem a gente vai gostar. Então, de certa forma, a paixão, dizem os literatos, é uma doença, é considerada uma doença, porque a pessoa perde a noção de ver os defeitos uns dos outros. Então é com o tempo que o amor vai se construindo. Repetindo, esta live vai ficar gravada no meu Facebook, no canal Gramática Sem Glúten, como aula de língua portuguesa 4. E vai ficar gravada também. No, no canal do YouTube, @canal Eu Aprendi. Eu recebi uma notificação aqui, por isso que eu perdi o raciocínio. Enfim. Estudar é muito importante, mas assim a gente deve dosar. Eu tive que parar um certo tempo de estudar para o meu cérebro metabolizar o conhecimento, porque eu fiz muitos cursos, muitos mesmo. Oratória, escrita criativa, música, português, terapia ocupacional, contação de histórias. Tudo isso eu já fiz. Fiz até de teologia, mas não fui a fundo. Eu gostaria muito de comentar coisas espirituais com vocês, mas eu prometi para uma ente querida, antes dela falecer, ela me falou assim: não mistura tuas crenças com as tuas aulas, para não doutrinar os teus alunos. Então eu não vou misturar minhas crenças. Também não vou falar de política, porque isso pode causar divisão de alunos, de opinião. E futebol também, cada um tem o seu time, cada um tem as suas preferências. E eu não entendo nada de futebol. Eu sou gremista porque meu pai é gremista, só isso. Mas eu não sei nem qual o nome dos jogadores. E nem sei quando é o Grenal. Olha só o nível de desatualização. Eu gostava no videogame, no Super Nintendo, de jogar Superstar Soccer. Aquele que brincava assim, tiro livre. Eu gostava muito desse jogo. Gostava também do NBA, não lembro o que, do Michael Jordan. Não sei se Michael Jordan era desse jogo. No Super Nintendo também. Eu gostava muito de jogar videogame. Eu deixava de brincar, gente. Deixava de brincar com os meus amigos para jogar videogame. E isso, em certa forma, era negativo. Só mais tarde, depois de terapia, é que eu fui começando a me socializar. Hoje eu converso com todo mundo. As pessoas me param na rua para conversar, eu converso. Eu vou no armazém, eu converso. Eu vou na farmácia, eu converso. Até quando eu faço exame de sangue, que a mulher vai tirar o sangue ali, eu converso com elas. Como eu disse na outra live, cada pessoa tem o seu gatilho. A minha enfermeira, eu perguntei para ela se
como é que era a profissão dela, uma coisa assim. E ela disse que ela sofre de ansiedade. Mas a ansiedade, a dela é outra. Ela não chegou a me falar no quê. E tem pessoas, tem... Comecei a ficar rouco. Tem médicos que também sofrem com algum transtorno. Terapeutas que tomam remédio, profissionais, enfim. Agora, o que me preocupa são esses profissionais que estão se formando agora e usando muito o chat GPT. Eu particularmente não gosto, uso quando necessário, porque assim, ó, eu sou professor de português, eu não sei fazer cálculo. Então eu preciso colar para fazer cálculo. Que nem assim, por exemplo, ou seguir a fórmula. Que nem assim, por exemplo, na aula de matemática do ensino médio, eu segui a fórmula de Bhaskara, e fui fazendo. E acertei. Eu tirava muitas notas boas, a minha inteligência é muito forte, e eu aprendi a aceitar que eu sou uma pessoa calma e silenciosa. Por exemplo, quando nós éramos crianças, eu e meu irmão mais novo, a gente ficava na casa da nossa avó, e quando ela voltava do serviço, ela já sabia onde meu irmão estava, porque ele era muito espalhafatoso, mas para me achar, ela tinha que procurar nos lugares da casa, porque eu era muito quieto. Tanto que no filme Titanic, né, aquele com a Rose e o Jack, quando a gente assistiu esse filme pela primeira vez, eu e meu irmão, era em VHS, aquelas fitas, né, eu chorava, eu ficava triste com aquela música, eu me emocionava demais. Enquanto meu irmão dava risada vendo aquele pessoal caindo do barco, do navio, perdão, caindo do navio, dava risada e eu, meu Deus, cara. Eu ficava nervoso, eu chorava. Ontem mesmo a mulher do meu amigo, ela foi tirar catarro do bebê dela, da bebê dela, com um cotonete. E aí o meu amigo, que é pai dela, né, segurou os bracinhos dela e a bebezinha começou a ter um ataque de tristeza, de choro. E aquilo me angustiou tanto que eu, meu Deus, graças a Deus conseguiram. Graças a Deus conseguiram tirar dela o catarro. O rostinho dela chegou a ficar vermelho, gente. Eu fiquei com muita pena. Mas são ovos do ofício, né? São ossos do ofício, que nem dizem, né? Se eu quero ser terapeuta, eu tenho que estar pronto para tudo, né? Outro dia eu fui na UPA, que eu tava com uma dor de dente no siso, né? Tava nascendo. Tava nascendo. E era uma dor assim que eu nunca vi, gente. Parece que eu ia desmaiar. E eu entrei lá e a maioria das pessoas estavam sendo atacadas pela ansiedade. A maioria das pessoas estavam sendo atacadas pela ansiedade. E a ansiedade, só com terapia, remédio, psiquiatria e exercício físico, boa alimentação para lidar com ela, tá? Cada um tem seu tipo de tratamento, né? No meu caso, pro problema que eu tenho, tem que ser uma terapia comportamental. Outros é psicanalista e por aí vai. Eu me trato desde 2006, então eu estou estável, já trabalhei bastante, pretendo voltar a trabalhar, né, porque é o meu desejo, eu não gosto de ficar sem trabalhar. Bom dia, Alice, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Enfim, agora me surgiu uma ideia. A palavra sejam bem-vindos ou seja bem-vindo
O bem-vindo é com hífen, tá? Bem-vindo é sempre com hífen. E você vai escrever um e-mail, por exemplo, olá, vírgula, colega, ponto. Segue anexo o documento solicitado, ponto. Não põe vírgula nisso. Segue, vírgula, anexo, vírgula, o documento, né? Então não põe vírgula. É sem vírgula. Segue anexo o documento solicitado. Ponto. Atenciosamente, fulano de tal. Ponto. E envia. Já está quase fechando 1 hora de live. Gente, assim, ó, quando você for estudar, seja graduação, seja ensino médio, fundamental, o que eu queria dizer para vocês? O professor que está lá dando aula não tem como atender aluno por aluno, ele tem que dar um geralzão. E muitas vezes isso fica difícil do aluno entender. Então, o que eu posso ensinar vocês para vocês terem autonomia de estudo é o seguinte: pega o teu livro didático que teu professor te deu de graça, né? Folheia ele, lê. Não entendeu um texto? Lê 10 vezes até entender. Isso serve para todas as obras. Obras de texto, gramática, história, geografia, ciências, química, física, artes, psicologia, licenciatura em psicologia, né? Eu tive no ensino médio, foi a partir daí que eu descobri minha paixão. Enfim, faça você mesmo por você mesmo. Porque como o professor não tem como pegar a tua dificuldade em específico, porque ele não tem esse tempo, então tente estudar por você mesmo. Pesquise, tire suas dúvidas, pesquise na internet, converse com outros colegas e vá formando seus grupos de estudo. E geralmente, agora tem um preconceito, né? Que aquele que quer estudar fica lá na frente querendo estudar e os outros colegas que querem se dar uma de malandro ficam jogando buchinha, ficam incomodando, ficam atrapalhando a aula, porque não querem nada com nada, não tem noção do que querem pra vida. Depois estão passando dificuldade com alimentação, com saúde e não sabem o porquê. E no país em que a gente vive é necessário estudo. Acho que em todo lugar é necessário estudo, só que no Brasil é muito desvalorizado isso. Já dizia um palestrante, que eu não vou citar o nome, que o brasileiro ele não gosta de estudar. O brasileiro não gosta de estudar. O brasileiro gosta da farra, daquilo que é, né? Gosta de beber, fumar, se exercitar que é bom nada. Comer salada que é bom nada. Arroz, feijão, ovo frito. Tudo bem que tá tudo caro, a gente pode se limitar até o arroz e o feijão, né? Mas, enfim, a gente tem que aprender a estudar e tem que gostar de estudar. E se não gosta de estudar, estuda porque tem que estudar para ganhar dinheiro. Faz um concurso público, dá o teu pulo. Eu tenho essa tosse porque é uma tosse crônica, então não tem tratamento. Eu uso bombinha, mas mesmo assim ela vem. Uma vez eu fui fazer um projeto da faculdade no lar de idosos Bom Jesus e uma das mulheres, uma das senhoras de idade, falou assim que as pessoas estão pagando para serem ouvidas. Estão pagando para serem ouvidas. E o meu amigo disse que queria compor uma música sobre isso quando eu dei essa ideia para ele. Eu disse, olha, tem total liberdade para compor com referência nessa ideia. O que eu quero dizer? Tem muita gente que quer aprender a falar, quer aprender a perder a timidez,
ou que é só pro seu ego, assim, querer chamar atenção. Mas muita gente não quer ouvir. A gente só quer receber, mas a gente não quer oferecer. Sem malícia, tá, pessoal? E perdão que eu também sou malicioso, eu não sou santo. Parece que eu sou santo, mas eu não sou santo. Enfim, não convém sobre o tema. Que o tema é redação, literatura e educação em geral. Eu nunca dei aulas por questões assim que é muito difícil para mim lidar com divergências de ideias. Mas uma amiga minha, que foi professora por muitos anos, ensina a neta dela hoje em dia, acredito que já está aposentada. Ela me deu a ideia do que eu já estava pensando, em dar aulas pela internet. A internet abriu muitas portas para as pessoas, tanto que já tem psicólogos atendendo pela internet, os que estão se formando agora. Já tem telemedicina, eu já fui tratado por telemedicina. O médico ficava atrás do computador lá e tratava a minha doença lá, meus remédios que eu tenho que tomar. Eu paro assim, gente, porque fico pensando em trazer um assunto para vocês. Eu vou fazer uma live de 1 hora, falta praticamente uns 10 minutos para fechar. Não deixem de assistir as outras lives, mas eu acho que essa aqui ficou mais completa porque eu não esperei o pessoal entrar para começar o assunto, porque geralmente entra um, sai, entra outro, sai, e assim vai indo. Quando a gente trabalha, a gente ocupa a nossa cabeça e é uma coisa saudável que nós fazemos por nós mesmos. E o trabalho enobrece o homem, né? Ele dignifica o homem, né? O trabalho, em latim, ora et labora, que significa que o trabalho é uma oração. A ação de trabalhar é uma oração. Cientificamente falando. Só dessa garrafa d'água eu tenho 4 junto com essa. Que eu preciso beber bastante água por causa do meu peso, que é 80 quilos. Eu tenho que tomar 3 litros de água por dia. Só que eu nunca enjoei de tomar água, eu gosto de tomar água. No início foi muito difícil pegar o hábito. Mas é aquela coisa, né? A gente vai em passinho de formiga. Tem um filme que eu assisti, não lembro o título do filme, mas ele não é tão antigo assim. O cara, né, o homem lá, ele se acalmava dando uma volta a cavalo. Né? Ele ia cavalgando e ia se acalmando a ansiedade. Tem um amigo meu que ele dirigindo, ele acalma a ansiedade dele. E eu, para acalmar minha ansiedade, que eu tenho muita energia, eu preciso fazer exercício físico. Como eu não tenho dinheiro para entrar numa academia, eu faço caminhadas de 45 minutos por dia, de segunda a sábado. E domingo eu uso para descansar. A caminhada de 30 minutos serve para emagrecer. A caminhada de 45 minutos, ela serve para aliviar as preocupações. Então eu faço de 45 minutos. Depois eu pretendo aumentar e fazer 1 hora por dia. Porque a partir da 1 hora é que o teu cérebro começa a liberar dopamina, que é um hormônio que eu não sei explicar cientificamente, mas é que traz aquilo que o teu cérebro não produz mais, o exercício físico promove isso. Bom dia, Laura, tudo bem? A live vai ficar salva, tá? No meu canal Gramática Sem Glúten, no Facebook.
Meu Facebook é Bruno Lemos. Também vai ficar gravado no meu canal do YouTube, @canal Eu Aprendi, Bruno Lemos, meu nome. Então, se você perdeu a aula até aqui, é só olhar na live gravada que você vai ter a oportunidade de ver toda ela. Eu comecei o assunto, o tema, né, Laura, sem me preocupar com quantas pessoas vêm, que às vezes entra um, sai outro, entra um, sai outro, e vai indo, né, não fica mais de um. Então lá vocês vão ter a live completa, com todo o conteúdo que eu trouxe para vocês. Isso tudo, gente, a gente pode usar, por exemplo, assim, o pôr do sol como temática para nossa redação. Para quem gosta de poesia também, não precisa buscar muito lá fora. Às vezes, uma vez eu fiz. Sentei na frente de casa, lembrei daquela música Cheiro de Terra Molhada, acho que é uma música, se não me engano. Peguei uma grama e cheirei a grama. Não cheirei no sentido de se drogar. Cheirei a grama para sentir o cheirinho da natureza e aquilo me acalmou. Porque o contato com a natureza nos acalma, ele alivia nossas energias. Tanto que se você ficar assim, botar os pés no barro, na terra, né, de pés descalços, alivia a ansiedade também. E o sol, ele é uma potência muito forte, ele funciona como uma cromoterapia. 20 minutos de sol por dia, tomar 20 minutos de sol por dia, alimenta a nossa vitamina D, se não me engano. A vitamina do ânimo. Não sei se é a vitamina do ânimo, é a vitamina D. Qualquer coisa vocês pesquisem, vitamina D, para que serve? Ou quais os benefícios da vitamina D? Eu não posso pesquisar aqui agora porque eu só tô com um celular aqui. Se eu for pesquisar, vai encerrar a live. Até aqui nós falamos sobre educação, discutimos um pouco do nosso cotidiano. A gente falou sobre redação, educação e literatura. A literatura abrange todas as obras. Romances, novela, novela não novela de TV, novela de romance mesmo, livros, fantasia, ficção científica, romances psicológicos, livros de autoajuda, que é esses que eu gosto. Tem gente que diz que não serve para nada, mas eu aprendo muitas coisas nele. Tanto que... Bom, fugiu. Infelizmente fugiu. Fugiu o que eu ia dizer. Outra coisa, eu busco esse canal, essa live, para fazer amizades. Tanto que o Érico Rocha, um palestrante fala sobre dinheiro, né, empreendedorismo, marketing, ele foi o idealizador do 365 dias de publicação de vídeo, 1 minuto, 2, e muita gente seguiu essa ideia e fez. Hoje não está mais lá, eu cheguei a procurar no YouTube e não tem mais. Mas o que eu queria falar sobre o Érico Rocha é que ele falava do assunto que ele gostava para a esposa dele, só que ela disse: olha, eu não gosto desse assunto, vai falar pra... Perdão, gente. Deu uma interrupção aqui.
Perdão, a live quase encerrou por inatividade e eu consegui voltar. Sobre literatura, eu falei que eu gosto de livros de best-sellers, né, os de conhecimento, comportamento, autoconhecimento, né, no caso. Por quê? Porque a leitura, o conhecimento, ele nos liberta. O conhecimento nos liberta de muitos grilhões. A falta de informação é que atrapalha a vida das pessoas. E muitos, principalmente os antigos, eles não se submetem a tratamento. Porque eles acham que, vou usar esse termo, né, que a fé vai ajudar eles, tudo bem. Mas um pouco disso é soberba. Porque, não quero tomar remédio porque eu tenho saúde boa, não sei o quê. Aí a consequência é com você. E eu vou usar um exemplo bem prático. Uma vez um casal de cristãos estavam com um filho com pneumonia e ficaram orando pela cura desse filho, sem levar ele ao médico. O que aconteceu? Ele morreu, o filho morreu. Não é que Deus não ouviu. Eles foram... Eu não posso julgar, mas eles foram equivocados nessa situação. E outra coisa, eu ouvi um professor de religião do meu irmão, ele estudou na escola adventista, ele falou assim: não existe intermediário entre Deus e os homens. Isso não é bíblico. Claro, a gente precisa de um pastor, mas assim, não é bíblico intermediário entre Deus e os homens. E tem um amigo meu que diz o seguinte: sem intermediário. Ele colocou na frase dele de WhatsApp. E aí eu adotei essa técnica pra mim, né? Porque eu sou muito fanático, então eu tento evitar a religião, senão me dá crise de ansiedade. Eu não devia estar falando isso, mas eu tô comentando aqui, só abrindo o jogo, assim. Depois eu segui uma outra religião e a mulher disse assim: cuidado que esses tipos de religiões, não só o evangelho, outros também, né, podem causar graves transtornos. Ou seja, hoje a gente precisa de mais experiências terrenas, experiências científicas, né? Porque já dizia minha avó, a gente não tem a fé de Jesus Cristo. Eu prometi que eu não ia falar sobre religião, mas de vez em quando escapa. Só que nem a minha avó, a gente não consegue se segurar. É que é pra fazer sentido, né? Não tem como controlar tudo que vai falar. Embora a gente pense mais do que fala. As minhas aulas são expositivos dialogados, ou seja, conforme vocês vão comentando alguma coisa, eu vou respondendo. Eu vou encerrar a live por aqui. Vou ver só se tem mais algum comentário, uma pergunta. E já eu encerro. Não tem mais. Então é isso, pessoal. Eu agradeço de coração a todos vocês que participaram e os que ainda vão participar, que vão conhecer um pouquinho da minha história e um pouquinho da redação e da gramática. Gramática também é o seguinte: pesquisem, estudem o livro de gramática de vocês, porque gramática é consulta, não adianta tentar decorar. É muito difícil, a não ser que você tenha facilidade em decorar. Aí sim a gramática será boa para você. Caso contrário, estude só a pontuação, crase, vírgula e orações coordenadas. É isso, pessoal. Estudem também coesão textual, no caso, né? Procurem também na redação de vocês não fugirem do tema, não fugirem do enunciado da prova. E é isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanharem até aqui e até uma próxima. Um beijão
E tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por me ouvir.